Aproveitando a mais recente notícia do Expresso, achei por bem trazer esta notícia que eu considero que é relevante. Foi mais uma vez uma reportagem produzida pelo Página 1 e este é apenas o símbolo da bandalheira que se tornou o nosso país, desde logo no Serviço Nacional de Saúde, porque aparentemente depois de uma alta, um imigrante ilegal esteve 6 meses no Amadora Sintra até ser detido. Adivinhem quem é que pagou os custos desta brincadeira toda? Os do costume, evidentemente, que são sempre os mesmos. E, portanto, eu venho mostrar-vos esta reportagem e fazer uns comentários. Ora, como eu dizia, insólito. Após alta clínica, imigrante ilegal esteve 6 meses no Hospital Amadora Sintra até ser detido pela PSP. Foram cerca de 6 meses de pesadelo vivido no Serviço de Neurologia do Hospital Professor Dr. Fernando da Fonseca. Um imigrante em situação irregular no país, com o nome António Gomes, recusou sair do hospital depois de ter recebido alta clínica. Acabou a viver naquele serviço até ser detido pela polícia no passado dia 4 de dezembro. Enquanto esteve no serviço do também conhecido Hospital Amadora Sintra, além de se manter na unidade de saúde, registou sempre um comportamento conflituoso, intimidando e ameaçando os profissionais de saúde, o que obrigou mesmo o hospital a condicionar o acesso ao serviço de neurologia. Portanto, as pessoas que estão a trabalhar, este inútil, além de estar a beneficiar de impostos, que é mesmo assim, porque este senhor não esteve 6 meses sem comer, e posso-vos garantir que não foi às custas do próprio, andava a intimidar as pessoas que queriam trabalhar. E demorou 6 meses para a polícia ir lá. Houve 6 meses de um inferno completo dos profissionais de saúde no Amadora Sintra para que este inútil que lá estava fosse detido. E, portanto, além de ter os custos associados, coisa que o Expresso nunca vai mencionar, até porque o Expresso lançou uma notícia há 2 dias, como eu mencionei no Instagram, que dava nota de que os imigrantes contribuíram 5 vezes aquilo que recebiam do Estado português, mas nunca é levado em consideração que essas contribuições, desde logo não podem ser medidas apenas através dos subsídios que são atribuídos a imigrantes. Temos que medir também os custos da imigração em Portugal. E custos da imigração em Portugal, dou vários exemplos, como dei no Instagram, até tenho aqui anotado por acaso. Falo-vos, por exemplo, da inscrição no Serviço Nacional de Saúde, dando um número de utente a mais de 10 mil imigrantes ilegais, como foi feito por funcionários do Ministério da Saúde. Falo, por exemplo, de 330 mil não residentes que em 4 anos, segundo a SIC Notícias, estiveram a usufruir do Serviço Nacional de Saúde, sendo que mais de 100 mil destas pessoas não eram abrangidas por qualquer acordo, contrato, serviço, o que quer que seja. Portanto, uma bandalheira de todo o tamanho. O caso das gêmeas, que foram mais uns milhões de euros ao ar, que foram os parvos do costume que pagaram. E, portanto, francamente, como é que o Expresso, que é um jornal que tem como lema liberdade para pensar, usufrui tão pouco dessa liberdade para pensar? É assim, dá mesmo que pensar. O Hospital Amadora Sintra confirmou à Página 1 este caso. Segundo fonte oficial da Unidade de Saúde, António Gomes deu entrada no serviço de urgências no dia 7 de maio, tendo o seu estado de saúde melhorado em pouco mais de uma semana. No dia 16 daquele mês foi declarada alta clínica. Portanto, se ele está ilegal em Portugal, teve o período em que esteve mesmo no hospital a usufruir de serviços que têm custos, evidentemente, e depois ainda ficou lá mais 6 meses porque ninguém ia lá para o retirar. Contudo, o homem recusou a sair do hospital e exigiu ser operado por uma afecção que não se conseguiu apurar. Em algumas ocasiões também exigiu que lhe fosse atribuída uma casa pelo Estado português como condição para sair do hospital. Portanto, lhe dão uma casa paga pelos parvos do costume, ou ele faz refém os funcionários do Hospital Amadora Sintra porque ninguém atua, porque este país é uma república das bananas. Olhem, belas práticas, belos exemplos que estão a dar à pessoa comum. Ao que o Página 1 apurou, António Gomes veio para Portugal acompanhado de um irmão na expectativa de ter uma cirurgia, acabou por ficar em situação irregular e já teria ordem de expulsão do país. Antes de se deslocar ao Amadora Sintra, terá estado no Hospital de São José em Lisboa, onde os médicos terão concluído que não reunia condições clínicas para ser operado e, portanto, pelos vistos, até já tinha ordem de expulsão do país, mas como neste país nada se verifica, nada se cumpre, quem são reféns são as pessoas comuns, que é sempre, são reféns nos bairros de imigrantes, porque as mulheres não podem andar à noite sozinhas na rua, porque estes senhores trazem, evidentemente, e isso é visto em muitos países da União Europeia, onde os relatórios de segurança interna são mais evidentes, trazem muita criminalidade, nomeadamente a criminalidade sexual, e, portanto, é uma brincadeira de todo o tamanho. Tinha ordem de expulsão, mas como diz o Leitão Amar, nós não temos meios
para o mandar embora, portanto que se lixe, a ordem de expulsão é ordem, mas é um bocado facultativa, se é que me faço entender. Também no Amadora Sintra pediu para ser operado, mas a conclusão da equipa clínica foi a mesma, não reunia condições. Perante a recusa da cirurgia e após alta clínica, António Gomes recusou a sair do hospital e foi ficando cada vez mais conflituoso. Também o seu irmão pressionou e intimidou o pessoal do hospital. Por fim, o recrudescimento das ameaças e a impossibilidade de expulsão, a administração do hospital acabou por solicitar a ajuda das autoridades policiais, mas a opção acabou por ser insólita. No dia 3 de dezembro, conforme uma nota de missão a que o Página 1 teve acesso, foi decidido destacar um agente da PSP em regime de remuneração a cargo do hospital para vigiar em permanência o cidadão António Gomes em situação irregular no país, que se encontra a ocupar a cama 7 do 4º piso no serviço de neurologia. A nota de missão explicitava que o imigrante exigia que o Estado português teria de lhe arranjar uma casa para ele sair pelos próprios pés. E a relação não foi pacífica, foi até bastante curta. No dia seguinte, o homem acabou tendo sido necessário o recurso a um expressivo dispositivo policial, conforme confirmou fonte hospitalar. Isto é das coisas mais macabras que eu alguma vez ouvi. Francamente, quer dizer, ainda são destacados polícias para vigiar Vossa Excelência, que está no quarto piso, na cama 7, e tem que lá estar um agente a vigiar, não vai ele ser agressivo. Como se não tivéssemos que pegar nele e no irmão, enfiá-los num avião e devolvê-los ao seu país. Com ordem de expulsão, esta criatura estava a exigir casa ao Estado português. Em Portugal isto é mesmo uma República das Bananas. Francamente, esta notícia produzida pelo Página 1, se não fosse pelo Página 1, que é um jornal que eu considero sério, e se não fosse em Portugal, eu até teria dúvidas se isto teria mesmo acontecido. É que é tão macabro que eu não consigo perceber como é que uma coisa destas acontece num país civilizado. E, portanto, não é só a questão de ser imigrante, apesar de que também é, evidentemente, é que os custos associados, não só custos de segurança, que esses nunca são medidos e não têm preço, não só custos identitários, que também não têm preço e que são custos que estamos todos a pagar com a descaracterização dos nossos países e das nossas cidades, etc. Mas o que é facto é que a imigração tem trazido vários problemas, nunca são considerados os problemas quando se faz uma análise de mídia tradicionais, e o Expresso faz basicamente no mesmo dia ou com um dia de diferença uma notícia que diz que estas pessoas contribuem muito, que são os grandes enriquecedores culturais, mas de repente vemos esta brincadeira e todos nós sabemos que estes custos não são considerados. Esta pessoa esteve durante 6 meses no hospital. Posso-vos garantir que alimentação, roupa e dormida foi paga por todos nós. E, portanto, quem é que vai associar estes custos ao custo da imigração? Este senhor era um imigrante ilegal. E, portanto, agora foi detido, já tinha ordem de expulsão, vai ser finalmente devolvido ao seu país, ou é preciso cometer algum crime violento, uma violação, por exemplo, alguma coisa do género, para que efetivamente se pense, se calhar este gajo tem ordem de expulsão, tem que voltar ao seu país. Será que vamos chegar a essa conclusão antes do crime violento, ou vamos precisar que ele aconteça? É porque no caso de precisarmos que ele aconteça, o sangue vai estar nas mãos do Estado português, e o Estado português tem que ser responsabilizado por estas poucas vergonhas. Era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.